Gravando. Isso. Tudo bem. Você não vai apresentar os professores? Calma lá. Bom, pessoal, graça e paz. Amém. Louvado seja Deus, né, por mais um dia. Estamos começando aí o nosso curso, como vocês estão vendo aí, criação de filhos. Eu acredito que o Carlinhos e a Sônia dispensam apresentações, mas, como eu disse, eu ia fazê-lo, né? Eu ia apresentar. Então, a Sônia e o Carlinhos estão conosco já há vários anos. São pessoas muito gabaritadas para falar desse assunto, né? Quando nós fizemos o convite a eles gentilmente aceitaram. E eu creio que vocês os conhecem, né? Como eu disse, dispensam apresentações. O Carlinhos, ele é o cara lá do louvor, né? É o cara que comanda lá o louvor, tá lá no teclado. A Sônia ali é a líder ali do Esther. Então são pessoas assim que vão agregar muita coisa, obviamente, nas nossas vidas com os seus ensinos. Amém? Os professores devidamente apresentados. Talvez eu não seja um bom mestre de cerimônia para apresentar pessoas, porque na verdade teria que ler o currículo, teria que... Sônia tem não sei quantas faculdades, Carlinhos também e tal, mas enfim, é isso. Eles são nossos irmãos amados, queridos, envolvidos totalmente com a palavra de Deus, envolvidos com a igreja. São um casal referência para nós, né? Já são avós, inclusive, também, né? Já tem aí a netinha. Então, tudo o que nós vamos ouvir aqui, vamos ver, é algo que com certeza Deus colocou no coração deles. Amém? Antes de nós orarmos, eu gostaria de falar para você que entrou, que ainda não se inscreveu lá no curso, que você faça isso, tá bom? Você pode fazer ou por e-mail, ou pedindo para nós, do Bet School, incluir você lá, ou também entrar no site Bet School e fazer a sua inscrição. Mas é importante que você faça a tua inscrição. Os demais que já estão inscritos não precisam fazer mais nada. Outra coisa, procurem não perder o curso, porque com certeza vão ter atividades, né? Atividades boas, eu acredito nisso. E também vai ter uma prova, como nós estamos fazendo com os outros cursos e com as disciplinas do Fundamentos Bíblicos. Então, eu queria te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo. O curso termina, o mês de maio inteiro. Estamos no Maio Família, por isso que até calhou, né, de nós fazermos o curso de Criação de Filhos no Maio Família. Tá bom? Então, vamos orar. Que Deus possa abençoar a sua vida, Carlinhos, possa abençoar a sua vida, Sônia. Interajam, irmãos, interajam lá no chat, coloquem lá as suas perguntas, as suas dúvidas. A aula, como eu sempre falo, começa agora e vai até as 9h30, ok? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus use bastante vocês e que interajam bastante também com os nossos professores aí. Amém? Quero orar pelo Carlinhos e pela Sônia e por todos vocês também, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui. Chegamos a mais um curso tão importante, Pai, que é a criação de filhos. Eu quero orar pela vida do Carlinhos, pela vida da Sônia, que prepararam essa aula com muita dedicação, com muito amor. Pai, sabemos que o Senhor tem algo para falar para nós nesse curso através da vida dos nossos irmãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor derrame
a tua graça sobre eles, Pai, e por e na vida de todos os alunos que estão aqui nessa sala hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É com vocês aí, gente. Deus abençoe. Qualquer coisa é só me chamar aqui, tá? Tá bom, depois a gente grita aí sim. Beleza. Amém. A paz do Senhor para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui, que eu estava preocupado, a gente ia fazer aula só com o Paulo aqui. Mas graças a Deus, vocês estão aqui, né? E a nossa aula, gente, é assim, na verdade, é uma troca. Nós falamos naqueles vídeos, nós divulgamos lá na igreja, né? Que a gente também vai aprender com vocês, porque eu sei que tem gente aqui talvez mais experiente que a gente, talvez não, né? Olha o pastor Samuel aqui na área. O pastor Samuel tem muito mais experiência do que nós, né? Em relação à criação de filhos e tudo mais, né? Então vai ser uma troca. Serão 5 aulas, né? Sim. Sendo que na penúltima aula terá uma provinha, né? Nós teremos alguns trabalhos, mas não serão apresentados os trabalhos hoje, tá? Então, a nossa dinâmica de curso, a gente quer fazer algo bem dinâmico. Então, você pode participar com pergunta, com sugestão, pode falar, fica à vontade. Sabe aquela célula que você participa, que é bem gostosa, assim? A ideia nossa é fazer um curso dessa forma, tá, gente? A gente apresenta um conteúdo, mas esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo que a gente vai trabalhar junto. De repente, o Espírito Santo traz ao seu coração alguma coisa. Meu irmão, se o Espírito Santo trouxe ao teu coração, não retenha, não. Passa adiante. Nós queremos ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente. Amém? Nós teremos também, né, na segunda aula, uma palestrante muito legal. Vou falar para vocês, vai ser uma palestra muito boa. Nós vamos falar de filhos em todas as fases. Por exemplo, de 1 ano a 2 anos, quais são os principais problemas que se tem, quais são as possíveis soluções, como a gente pode fazer, e assim nós vamos seguindo até a adolescência, a juventude. Então a palestra vai ser algo muito legal, e ela vai estar aberta também a perguntas, a gente tirar dúvidas. Então, participe, convide outras pessoas também. Acho que é uma palestra para estar aberta para todo mundo, que é um assunto bem interessante, tá? No final da aula, a gente vai relembrar sobre isso para que você possa já ficar se preparando para a próxima aula. Tá bom? Aí, nós preparamos um videozinho aqui. Como a gente vai falar assim, a primeira coisa que eu quero falar desse curso aqui, eu acho que vocês estão vendo os slides aí, né? Aula 1, né? Filhos, por que tê-los? Essa é a pergunta, né? Deixa eu passar um videozinho só para começar a nossa aula, só para quebrar o gelo. Eles estão vendo e ouvindo? Vocês estão vendo e ouvindo? Manda um ok aí Ok. no chat. Aula
vez. Pessoal, era só mesmo para vocês, aqueles que já têm filhos há algum tempo, para lembrarem, sabe, dos bons momentos. Ter filhos, a pergunta é essa, filhos, por que tê-los? Eu quero só ouvir de vocês estão conseguindo falar? Vocês conseguem falar aí? Eu quero só uma apresentação rápida de vocês, assim. Aqueles que são recém-casados, que não têm filhos, ou têm poucos filhos, eu quero saber qual que é a perspectiva de futuro de vocês. Quantos filhos vocês têm expectativa de ter? Pode até começar com o Flávio e com a Milena aí. Nossa, não, desse jeito não vale. Bom, são 2, né? Por livre e espontânea pressão. Porque, na verdade, eu gostaria muito de ter 3 filhos. O Flávio falou que não, que 2 tá bom. Muito bem. Terei mais 2 netos aí pela frente. Mas tudo bem. Aí. Mais alguém? Vamos lá. Danilo tá começando só, vai. Oi, boa noite. E aí? Então, quantos filhos? a ideia no início era ter 2. Agora já não sei. Mas a gente colocou nas mãos do Senhor, né? Se for para ter, tem uma série de fatores aí no meio. Isso Mas esse ano e o próximo, se não vir nesses 2 anos, aí encerrou a fábrica. Olha aí. Legal. Amém, quem mais? Vamos falando aí. Boa noite. Boa noite. Cida. Nós paramos no Lucas. Não, faz isso não. Sim, já entramos. Nós entramos no acordo bem quando eu estava grávida, decidimos só em um. Aí eu falei, aí o Lucas cobrando um irmãozinho, arrumei uma cachorrinha. Filhota do coração. Filhota do coração. É isso aí. Mas só um. Muito bem. Quem mais? Boa noite. Boa noite, Sandra. Eu tenho o Luiz e a Camila, e o Francisco quer muito ter mais um filho, mas a resposta para ele é não. Ele está presente aí? Ele está aqui do lado. Muito bem. Recado dado. Ela vem falando para mim assim, Francisco, faz aquele negócio lá, aquela vasectomia. Aí eu falo para ela, tô fora, rapaz. Que negócio de vasectomia, rapaz? Vou nada? Ninguém sabe o dia de amanhã, quem sabe na hora daquele pênalti ali, uma hora na hora eu tirei. Certo. Muito bom. Eu sou muito bonzinho, graças a Deus. Eu nunca deram muito trabalho, não. São uma bênção. Uma bênção. Boa noite. Boa noite, Aline. Tudo bem, Paz? Paz. Aqui em casa eu também vou acompanhar minha amiga Cida, porque a gente só vai ter o Davi mesmo. E eu falo que, assim, o Davi vale por 3, então eu sempre coloco isso. Gente, eu não tenho um só, eu tenho 3 dentro de um. Então não dá para ter mais. É muita coisa. Ai, meu Deus. Porque aqui o garoto é ligado. Então, a gente demorou 10 anos para ter o Davi. E quando ele veio em 3. Dentro dele tem 3. Eu sempre brinco e falo isso. Então, eu falo que eu tô completa aqui. Não posso ter mais, não. Já chegou acelerado. Bem acelerado. Muito bem. E aí, quem mais? Boa noite. Meu nome é... Boa noite. Oi, Carlinhos. É a Aline. Oi. Aqui em casa eu sou a Gia e a Ana. Né, eu pretendo continuar assim, mas o meu esposo ainda está em dúvida. Mas esse ano, eu já falei que aqui não tem, não. Não tem a dúvida. Encerrei a fábrica. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Você pode ter certeza. Muito bem. Quem mais?
Se ninguém mais, a gente continua. Gente, a gente fala assim, né? A gente ri e tal, né? Mas ninguém tem a disposição do pai do Flávio, né? O pai do Flávio. Quantos irmãos vocês são, Flávio? 10 comigo. Ninguém tem essa disposição, pelo que eu percebo, né? E só parou por causa da minha mãe. Senão ele continuaria. Mas é que naquela época lá, filho era funcionário. Não era filho. Era nada, saiu todo mundo de casa com 14 anos de idade. Meu Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro, tem mais alguém para falar? Heitor quer falar alguma coisa? Eu queria falar. A Kelly. Vou falar, Kelly. Eu tenho 3 filhos, 3 meninos. São meus filhos desejados, planejados e só o Heitor, que é o caçula, que ele veio antes do prazo, mas ele veio porque senão ele não viria depois, né? Uhum. E Deus é tão bom que eu sempre quis ter uma menina, mas eu queria ter 3 filhos. E Deus, ele supre o desejo dos nossos corações, né? Há quase 4 anos eu fiquei viúva, hoje eu sou noiva, e o meu noivo, ele tem uma menina, a Alice, que está se agregando bastante, né, a nossa família, se achegando. Então, assim, hoje eu estou realizando meu desejo de fazer laços, de compartilhar maquiagens, né? Então, essa coisa, assim, tá bem gostosa. Então, assim, né, o meu desejo já foi 3, mas Deus quis me acrescentar mais uma. Muito bem, muito bem. Que bênção, gente. Presente, né, de Deus. Presente de Deus. Agora, a primeira pergunta que eu fiz, né, por que tê-los? Veja só, lá em Gênesis 1:28, está na minha tela que eu estou projetando aí, diz assim, ó, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí, em cima desse versículo, às vezes, sabe, a gente leva muito a sério assim, e entende, às vezes vem um entendimento para nós, assim, que ter filho é um mandamento de Deus. Ah, Deus mandou eu ter filho. Encher a terra, povoar e tal, né? Então, vamos arrepiar, vamos encher essa terra aqui, né? E, na verdade, esse versículo aqui, ele não é um mandamento. Esse versículo, na realidade, é uma bênção de Deus. Olha só, e Deus os abençoou o homem, né, que ele tinha já feito, né, o homem e a mulher, ele abençoou esses dois e disse assim, olha, frutificai e multiplicai-vos. Essa é a minha bênção para vocês. Eu abençoo vocês e a minha bênção é que vocês vão poder procriar, vocês vão poder ter filhos, então, multipliquem-se. Sabe, muitas vezes o pessoal leva isso a sério, né? É para crescer. O Paulinho mesmo falou, né, que os pais dele ganham até do Flávio, né, que eles são em 12. Olha aí. Eles são em 12, então realmente foi... Olhou a palavra de Deus e falou, é isso aqui, ó, crescer e multiplicar. Vamos para cima, que é nós, né? E na verdade, Deus abençoou a gente nós somos fecundos. Essa foi a bênção que Deus deu sobre o homem, para que ele procrie, tenha a possibilidade de procriar. Então, a bênção de Deus está sobre você, a bênção de Deus está sobre nós. E a bênção que nós temos é ter filhos. Isso é bom demais. Aí tem algumas perguntas que podem surgir, até eu anotei aqui, né? E se eu não quiser ter filhos, eu estou pecando? Ou então, eu tenho que povoar a terra? Essa é a minha pergunta, né? Eu tenho que encher a terra. Aí fica, né, a resposta, né? E aí? Se eu não quiser ter filhos? Eu fiz a pergunta para a Sônia essa semana. Eu falei, Sônia, e se o casal não quiser ter filhos? Eles estão pecando? Eles estão errando? E, na verdade, assim, quando a gente vê como não é um mandamento de Deus esse crescer e multiplicar, o casal não está pecando. Mas tem que se atentar que Deus deu para nós uma bênção, Deus nos concedeu uma habilidade, uma capacidade que é gerar um ser humano à nossa imagem. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. E ele nos deu a possibilidade também de gerar filhos à nossa imagem e à nossa semelhança.
Então, quando a gente decide não ter filhos, a gente pode totalmente decidir dessa forma, não há problemas. Mas a Bíblia não condena, né? A Bíblia não condena você não ter filhos. Mas quando você tem filhos, tenha certeza que algumas coisas acontecem na tua vida. E tanto que a Bíblia incentiva você a ter filhos. Mas antes de falar dessa questão de incentivar, né, de ter filhos ou não, né, que o Carlinhos até me perguntou, que é aquela história, né, é uma decisão nossa de querer ter ou não. Então, se você decide a não ter filhos, e a gente sabe, eu conheço pessoas que decidiram não ter, a gente mesmo conhece, né, o irmão do Carlinhos mesmo, ele é casado, a esposa dele tem uma filha, mas ele não tem. Quando ele foi para esse relacionamento, ela já tinha 20 anos, acho que quase 20 anos, né? Então, ele não tem filhos mesmo. Então, é uma decisão. Então, eu posso decidir não ter? Pode. Só que tem as consequências também, né? A gente sabe que a gente tem filhos e quando a gente envelhece, porque a gente não fica para... A gente não vira planta, né? Então a gente vai envelhecendo. E quem é que vai cuidar da gente? Normalmente quem cuida da gente são os nossos filhos, né? Então tem as consequências. Tudo na nossa vida tem a consequência. Então quando você não tem filhos e você decide não tê-los, quem vai cuidar de você na velhice? E não necessariamente, porque a gente vê também que tem filhos que não cuidam dos seus pais, né? Mas não é esse o mérito aqui que a gente está falando, mas a gente sempre pensa nos nossos filhos para cuidar também da gente na velhice, né? E quem não tem vai se apoiar em quem? A não ser, lógico, que no marido e a esposa e tudo mais, né? Mas são decisões, né, que a gente pode decidir não ter. Existe um lado que eu vejo assim, que eu falo assim, se for dessa forma, não tenha filhos. Quando a pessoa decide ter filhos, por exemplo, para segurar o marido. Não sei se vocês já viram situação assim, né? Mas quer saber, eu vou ter um filho com ele, que aí a gente fica bem. A motivação é errada. Mas filho é bênção. Tanto que a Bíblia tem lá em Provérbios 17, 6, esses textos que eu vou falando para vocês aqui, depois a gente vai passar para vocês um PDF com todos esses versículos, com toda essa aula, tá bom? Provérbios 17, 6 diz assim, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Olha só, pai, você é um orgulho dos seus filhos. Perceba que seus filhos estão olhando para você, então a Bíblia recomenda que você tenha filhos. No Salmo 128, de 1 a 3, diz assim, como é feliz quem teme ao Senhor. E quando ele fala de felicidade, ele continua ainda, ó, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Percebe que a Bíblia, quando fala de como é feliz o que teme ao Senhor, o que ele fala de felicidade aqui é exatamente você estar na sua casa com a tua mulher sendo próspera, tendo filhos, né? Sendo como uma videira frutífera, os seus filhos ao seu redor, junto com você. A Bíblia fala de filhos como algo muito positivo. Ter filhos é uma bênção. O seu filho, anote isso na tua mente, o seu filho é uma bênção na tua vida. Tá bom? Os pontos que a Bíblia diz a respeito de filhos, eles dizem respeito a que filhos são a alegria da casa. Outro ponto importante para você ter filhos é que filhos vão dar continuidade à sua história. Pensa nisso. Não, e assim, quando a gente fala que os filhos são a alegria da casa, a gente vê isso, né? Quando a gente tem uma criança no lar, é algo muito gostoso, né? Muito... nos dá alegria mesmo, nos causa alegria. E o filho, quando ele casa, que ele sai, né, ele vai constituir a família dele, quando ele vem te visitar, é uma alegria. Então, os filhos, eles são uma alegria, eles estando com a gente ou quando eles vêm nos visitar. Então, isso é uma alegria, causa alegria no coração, isso é muito bom. Isso é nítido, né? Aqui, todo mundo tem filhos, né? Todo mundo que está aqui na aula tem filhos, né? Então, a gente sabe o que é
ter essa alegria. Isso, os filhos serão nosso apoio na velhice, como a Sônia falou, né? Mas tem um fator importantíssimo em relação a ter filhos. É muito importante, o mundo precisa de uma geração de filhos, nossos filhos. O mundo precisa de uma geração de filhos que servem a Deus, filhos que conheçam a Deus, que tenham experiências com Deus, que vivam, sabe, que conheçam o Evangelho. Nós precisamos colocar nossos filhos, educá-los e ensiná-los para que eles façam a diferença nesse mundo. Por isso é importante, sabe, nós temos pessoas aqui, vocês são incríveis. Os seus filhos estão aprendendo com vocês para serem a luz dessa terra também. Sabe, enquanto tem muita gente nascendo aí, sabe, que está sendo perdida, tem muita gente nascendo em ambiente de trevas ali, sabe? Os seus filhos estão nascendo na luz e estão nascendo para ser luz onde eles vão também. Que dá continuidade à sua história, né? Os nossos filhos, eles estão aí para dar continuidade à nossa história. E tudo aquilo que a gente ensina aos nossos filhos, né? Nós somos o exemplo, a gente vai falar um pouquinho disso também. Tudo aquilo que a gente faz é aquilo que o filho vai fazer também, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, nós como pais, quais os exemplos que estamos dando, né, aos nossos filhos, porque é essa geração do povo de Deus, criando filhos segundo o coração de Deus, né? Isso que o mundo precisa lá fora. E nós somos aqui privilegiados, né? Porque nós estamos numa comunidade que está preocupada com isso, temos aqui a oportunidade de falar disso, né? Porque a gente vê tantas coisas lá fora que a gente está com a oportunidade de falar dos filhos, como é que a gente faz, o que a gente pode fazer de melhor, e aquela história, nós não sabemos de tudo, mas unidos aqui podemos nos unir e fazer o melhor para essa geração que são os nossos filhos, né? São essas árvores frutíferas de muito valor lá fora que o mundo está precisando. O mundo carece muito dos nossos filhos. Exatamente. Mas de tudo isso que nós falamos aqui, eu quero que você guarde algo no teu coração. Deus já te abençoou com a fertilidade. Ele já te habilitou para ser pai e ser mãe. Então, há sobre você já uma bênção de Deus. Há uma bênção de Deus sobre a tua vida, sabe? Então, aproveite. Seu filho é bênção na tua vida. A gente viu aquele vídeo um pouco antes, das crianças ali bagunçando e um monte de situação. Quantos de nós já não viveu alguma coisa parecida, né? É muito possível, mas isso é um detalhe numa vida inteira. Que no momento pode ser até tenso, né? Mas depois que passa, vira algo leve, algo gostoso de se lembrar, assim e tal. Então, filho é bênção. Agora, deixa eu só mudar o slide aqui. A nossa aula toda vai se dividir nesses 3 pontos aqui, tá bom? Hoje, essa primeira aula, tá? Primeiro ponto, projete seu filho. E esse projetar seu filho não é fazer projetos para ter seu filho, tá? Também faça projetos para ter seu filho, tá? Embora alguns nasçam de surpresa, né? Mas projete, lance teu filho à frente, tá? Então vamos lá, projete seu filho, eduque e discipline. São os 3 pontos dessa aula, tá bom? Eu vou mudar aqui para a gente já partir. São 3 pilares, né, importantes para a gente falar hoje, na aula de hoje, que é de extrema importância, né? A gente precisa projetar, educar e disciplinar os nossos filhos, né? Então, a gente sempre diz assim, né? Que quem ama vai ajudar a projetar, vai educar e vai disciplinar, né? Então, nós estamos aqui com nós como pais, né? Temos essa obrigação de fazer isso com os nossos filhos. Criar uma geração sadia. Isso aí. Então, quando a gente fala de projete, nós vamos ler esse versículo aqui de Salmo 127, do 3 ao 5, que diz assim, ó, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha só que legal. Como flecha nas mãos do guerreiro,
são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Mas olha que legal, os filhos são herança do Senhor. E como flecha, a Bíblia compara os filhos como flecha, né? E eu acho que quem já brincou de arco e flecha sabe como é bom, né? Quando você mira ali, pá, e solta a tua flecha e você acerta um alvo. Sabe, a Bíblia fala que seus filhos têm que ser como flechas. Por quê? Deus te deu eles como herança. Os filhos são um presente de Deus na nossa vida. E, inclusive, só sabe da importância, todos nós aqui temos filhos, né? Só sabe da importância que é essa bênção de ter filho quem tem filho. Porque tem pessoas que têm dificuldade de ter filhos, sabe? Por problemas de saúde ou qual outro problema assim. Essas pessoas, às vezes, sofrem tanto, sabe? Por conta da necessidade de ter um filho. Nós que temos, nós somos tranquilos, né? A gente tá de boa. Mas eu lembro quando a gente estava recém-casado, aí a Sônia e tal, né? A gente se propôs a ter filhos, né? E vamos ter filhos, tal, vamos, né? E começou uma campanha, né? Para filhos. E não vinha. E faz campanha, né? Não que seja ruim a campanha é coisa boa de Deus, né? Mas os filhos não vinham. Até um dia que a Sônia chegou assim, né? Eu não lembro qual foram as suas palavras mesmo. Eu pedi para você fazer o exame. Ah, é verdade. Eu tinha os exames para ele fazer, porque eu tinha os meus, eu já tinha feito, tinha os dele. Ele falou assim, não, tá bom, eu vou fazer. E eu ficava, mas Carlinhos, falta só você, porque comigo tá tudo bem. Então, agora precisa você fazer os exames. Você vai fazer? Pressão psicológica, gente. E ele dizia para mim que ia fazer. Mas, assim, no final, ele não fez mesmo os exames. Eu demorei 3 anos, né? 3 anos para ter o Lucas. Eu tive endometriose. E aí, mesmo após todo o tratamento, o médico falou assim, agora, ó, fez festinha, tá tudo certo. E nada acontecia, ainda demorou 8 meses depois do tratamento. E eu falava, Carlinhos, agora você precisa fazer os exames. Não é possível, ó, só pode, comigo não tem nada. E ele sempre dizia para mim que tá bom, eu vou fazer, mas ele não fez, nunca fez. E no momento certo... E teve um dia que eu falei para a Sônia, não, se for para engravidar, Deus vai fazer um milagre, porque eu não vou fazer esse exame, não. E Deus fez um milagre. Mas filho é alegria. Aí você vê a nossa ansiedade, né? A gente queria ter filho e não tinha. Então, assim, perceba que filho é bênção na tua vida. Quando você tem filho, você engravida, às vezes até sem se programar, né? Mas filho é bênção. Mesmo não programado. A Ana, né? A Aninha que está aí com a gente. Estou aqui, Ana, falando de você. Espero que você não se importe. A última bebê, né, da Ana não foi um projeto, né, Ana? Foi um susto. Não, eu tenho 3 filhos, né? E eu tive um filho a cada 10 anos. Aí, que de diferença, um broto de 10 anos da Iris para o Ítalo e do Ítalo para a Isabela, né? E pelo Robson, a gente teria muitos filhos, né? Ele é da turma do pai do Flávio aí. Das antigas. Das antigas, né? Assim, a gente ama muito criança, né? Lógico, se eu achar na rua, você pode ter certeza que eu vou pegar. Para criar, assim. Eu ter mesmo não tem mais. O Robson falou que quem não quiser pode dar para ele. Né? A gente gosta da casa cheia. É justamente isso que a Sônia falou. A gente gosta de alegria. A Iris tem 22 anos e tem 22 anos que a gente não assiste programa de adulto aqui dentro de casa. Só coisa infantil. Às vezes a gente sente saudade e vai no cinema, né? Porque... Privacidade não existe mais. Ai, que isso?
Não, a gente consegue sim, consegue tudo, né? Mas a Isabela veio num susto, na verdade, eu estava fazendo todo o processo para fazer a laqueadura, né? Fazendo exame e tudo mais, já estava com a cirurgia marcada, aí o médico pediu para fazer os exames finais, né, de sangue e tudo, aí no exame deu que eu estava grávida, né, tomando remédio e tudo mais, então quando é para ser, é para ser. Exatamente. É igual o Carlinhos falou, quando é para ser, é para ser. Acabou. Né? Foi um susto, sim, eu tive que... foi um processo assim, que a irmã Vera me ajudou muito, graças a Deus, né? Porque foi um baque para mim, porque eu não queria mais, né? Mas Deus, e ela é a minha alegria, né? Ela é toda eu, para mim ficar feliz, assim. Mas, filho é bênção. Peraí que o Robson quer falar. Fala, Robson. Pode falar. O quê? Pode falar. A paz, irmãos. Paz. Então, mas a Isabela, você está falando? É. A Isabela, a Iris já estava com 20, Ana? A Iris já estava com 20, o Ítalo já estava grande também, né? O Ítalo estava com 8 anos, eu acho, 7 anos. Aí eu falei, Senhor, não dá, tô sem criança em casa, meu filho já está tudo grande. Não, Senhor, eu não aguento não. Já deu? Me dá uma filha. Foi sério mesmo, não foi, Ana? Foi. Falei, não, me dá uma filha, não aguento, não. Me dá uma menininha, que tô precisando de uma menininha. Acabou. Foi que veio bonito. Olha aí, bem feito, né? Pois é, eu não queria mais, aí foi Deus mesmo, mas Deus tem operado. Não, só o som. Mas Deus é isso aí. Graças a Deus. Amém, amém. Filho é bênção, gente. Filho é bênção. Mesmo esses que chegam assim no susto, assim, com certeza é bênção. Aí é importante, quando eu estou falando agora de projetar seu filho. A Bíblia fala, então, que os nossos filhos, nós devemos, aqui, ó, como flecha na mão dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. A flecha tem um objetivo muito claro. A flecha, a gente vai pegar e lançar ela para alcançar algo que eu não consigo alcançar. Concorda comigo? Quando você pega uma flecha e lança, numa guerra, por exemplo, é porque a minha espada não está alcançando mais aqui, então a flecha ela vai ser projetada em locais que eu não consigo alcançar com a minha perna. Então, os nossos filhos, a visão que a gente tem que ter em relação aos nossos filhos é essa. Eu tenho que projetar o meu filho para que ele alcance aonde eu não consigo alcançar. Sabe? Até onde eu consegui aqui, ótimo. Daqui em diante, eu quero que meu filho vá muito além de mim. E isso se envolve um monte de coisa. Na parte de estudos, profissionalmente, espiritualmente, nós temos que preparar nossos filhos e projetá-los para que eles alcancem uma distância que a gente não alcançaria. Sabe, às vezes a gente está no limite, a gente já foi, nossos filhos podem alcançar, nossos filhos devem alcançar. O problema é que muitas vezes a gente tem uma tendência de deixar, a Bíblia fala, né, é bom ter muitos filhos, muitas flechas na aljava, né, muitos filhos ali guardadinhos, prontos, né, mas muitas vezes a gente não quer tirar nossos filhos da aljava. A gente prefere, fica aqui na aljava, que é mais tranquilo, é confortável, é protegido, sabe? E fica ali guardadinho. Então, a gente tem uma tendência a super proteger nossos filhos. Esse é o primeiro ponto que a gente quer tratar hoje. Super proteção. Muitas vezes a gente está, sabe, preocupado com os filhos, e quando a gente faz essa super proteção, a gente tenta cercar, sabe? Quando a gente faz assim, ó, a gente tenta cercar os filhos para eles não caírem, não tropeçarem, não se machucarem, sabe? Não, filho, não vai ali não, que ali é perigoso, não corre não, porque você pode tropeçar e tudo mais. Para de correr, menino, sabe? E aí nós criamos uma criança, ou um adolescente, muitas vezes, fechado, reprimido, que não, sabe, não tem experiências. E quando a Bíblia fala de lançar, que os filhos são como flechas, é para nós lançarmos nossos filhos. Nós temos que projetar nossos filhos. E essa projeção, ela vai, muitas vezes, confrontar-nos. Nós, como pais, porque nós queremos nossos filhos todos os dias, até o fim da vida deles, né? Do nosso lado. Até o fim da vida é um exagero, mas
A gente quer os nossos filhos perto da gente e, dentro do possível, evitar que eles caiam naquilo que nós caímos já, né? E muitas vezes nós limitamos as experiências dos nossos filhos. Por exemplo, eu jogo bola com o Lucas ali na frente no meu quintal, né? E meu quintal é daquelas ardósias, né? Então, às vezes a ardósia quebra, fica umas pontas ali, né? E aí, jogando bola com o Lucas e tal, e eu falo, Lucas, cuidado com essas pedras aí no chão, que ela pode machucar o pé. Ah, tá bom. E vai e tal. Eu poderia falar assim, vamos parar de jogar e você não vai se machucar aí e tal. Mas não, a gente continua jogando. Aí um belo dia, como não podia ser diferente, né? E taca a tampa do dedo saiu, né? Chutou a bola lá e parte da ponta do dedo arrancou, né? E aí, né, na hora ele tomou um susto e é sangue e tudo mais, assim, né? E ele começou a rir. Mas por que ele começou a rir? Ele falou, pai, eu lembrei de você. Lembrei porque na sua infância, eu contava para ele, né, que na minha infância, não, filho, corre não, porque eu lembro que eu chutava o chão, arrancava a tampa do dedo, e depois, e não era uma vez só não, a gente chutava o chão uma vez, e depois jogando bola no dia seguinte, a gente chutava no mesmo lugar, arrancava de novo aquela tampa. Então ele começou a dar risada, porque ele estava com dor no dedo e dando risada porque ele lembrou de mim. Então assim, foi ruim? Foi, machucou, teve que colocar um band-aid lá, estancar o sangue e tudo mais. Mas um aprendizado. Ele chutou de novo o chão? Chutou depois de novo. E riu de novo. Por quê? Ele lembrou de novo de mim, né? Mas ele guardou como experiência. Então, ele teve uma experiência, uma vivência ali, e eu mandei tomar cuidado, né? Mas ele teve uma experiência. E através dessa experiência, ele adquiriu um conhecimento, e isso entrou na mente dele e está na mente dele agora. Então, quando ele vai jogar bola, ele toma cuidado. Percebe? Mas isso é um exemplo à toa. Na vida da gente, nossos filhos têm que vivenciar experiências. Porque se a gente super proteger, ao ponto de não deixar os nossos filhos terem experiências próprias deles, a gente vai criar alguns problemas. E algumas das consequências dessa superproteção atrasam no desenvolvimento. Porque eu falo assim, essas questões de super proteger os filhos, né? Normalmente, mãe tenta proteger mais os filhos do que os pais, né? Eu tiro por mim mesma. Eu sou mais, eu tento proteger mais, eu tenho mais receio. Ai, cuidado, senão vai cair, para com isso. Eu fico, para de brincar assim, senão vai machucar. Então, eu tenho essa característica de querer proteger mais. Às vezes eu quero resolver tudo. Essa coisa de, peraí, vai comprar alguma coisa? Não, então deixa ele comprar, ou deixa, né, a Milena na época menor, comprar. Não, deixa que eu compro, deixa que eu faço, deixa que... Então, eu tentava sempre eu fazer tudo, e na realidade isso é ruim. O Carlinhos, ele começou a me mostrar, né, essas coisas, mais com a educação da Milena, né, porque a do Lucas, ele tá muito à frente, né, ele tá aqui bem à frente, eu fico só naquela, toma cuidado com isso, cuidado com isso. Mas com a Milena, eu em alguns momentos, eu super protegia, né, protegia ela demais, com receio, com medo, e isso acaba atrapalhando, né, o primeiro tópico que o Carlinhos falou, que é o atraso no desenvolvimento. Né, a pessoa, a criança, né, ou adolescente, ela não desenvolve, ela demora a se desenvolver, né, tem aquela coisa da manha, né, fica muito mimadinho, não posso, não quero, não deixo, e isso muitas vezes é falha de nós pais, que não estamos projetando nossos filhos para o mundo, porque eu entendi que nós somos os pais, nós vamos ensinar, mas nós estamos projetando eles para o mundo, não é para a gente. Eles não vão ficar com a gente, não é para nós, é para o mundo mesmo. E se a gente não souber projetar da forma certa, a gente pode aí criar adultos, né? Adultos imaturos, né? Por isso que o papel do pai e da mãe, de ambos, é muito importante,
né? O atraso no desenvolvimento é um deles, é um dos tópicos, né? A gente tem essa possibilidade de atrasar o nosso filho no desenvolvimento. Até parece loucura, mas sim. Beleza, pessoal? Podendo acompanhar aí, tudo bem? Dúvida? Tá claro? Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá, gente? Isso aqui é quase uma célula, tá? Então, quando a Sônia fala assim, nós estamos criando nossos filhos para o mundo, mas entenda, não é para o mundo, né? Ah, eles foram desviados, foram para o mundo. Não, mas eles são criados para enfrentar um mundo, para, sabe, que é um mundo difícil. Então, eles estão sendo preparados e eles têm que ser encaminhados, eles vão para o mundo. Eles não vão ficar a vida inteira trabalhando na igreja. Eu vou deixar ele trabalhando na igreja. Aí, pastor, tá aí o pastor, ó. Vou deixar meus filhos aí trabalhando na igreja, igual o Samuel, sabe? Quando o Samuel, o profeta Samuel, né? A Ana deixou ele na igreja lá, deixou ele no templo. Não, nossos filhos, eles vão para o mundo. Eles vão para o mundo para ser a diferença no mundo. Só que se a gente segura, se a gente protege demais, eles não têm a resistência para encarar o mundo. Pensa sabe quando o nosso filho é muito pequenininho, tal, não saiu de casa ainda, e aí ele começa a ir para a creche. O que acontece nos primeiros meses? É gripe, é dor de barriga, diarreia, é tudo isso aí, não é? Por quê? Nós estamos encaminhando ele para um outro ambiente, nós estamos encaminhando nossos filhos para um local onde vai ter alguma coisa diferente ali. Então, o corpo deles já começa a ter que combater algumas coisas. Percebe? Se a gente segura nossos filhos até os 20 anos em casa, você não vai sair de casa, até os 20. Quando eles saírem, a primeira coisa que vai acontecer é uma virose, vai pegar uma dor de barriga, vai ter uma gripe e tal. Então, há necessidade de nossos filhos encararem as dificuldades de frente. Como a Sônia falou, né, teve uma vez que a gente estava com o Lucas, ele era bem pequeno, né, o Lucas devia ter uns 5, 6 anos, né, aí ele entrou no shopping assim, ele falou, pai, onde que é a loja de brinquedo? Ai, filho, não sei. Ó, tem um segurança, pergunta pro segurança ali. Eu vou perguntar, não. Sabe o que é? 5 anos, né? Beleza, você não vai perguntar, você não vai saber. Viramos e fomos saindo. Ele, pera, pai, correu lá, perguntou pro segurança e voltou. Ele voltou triste. Ele voltou sorrindo, sabe, realizado. Eu consegui, eu perguntei e eu tenho a resposta. Olha que legal. Ele voltou com um sorriso. Ele não voltou chateado porque eu não fui. Ele voltou porque ele estava feliz, porque ele conseguiu uma resposta. Então, nossos filhos, eles têm que ser lançados, projetados, para que eles alcancem as respostas. E isso vai ajudar no desenvolvimento deles. Tudo bem? Outra coisa que acontece quando a gente super protege, dependência emocional. Ó, tem o Paulo, eu vou até pegar o comentário do Paulo aqui, ó. O Matheus começou a pegar condução sozinho com 11 ou 12 anos. Foi uma festa. É isso. Nossos filhos, eles têm que ter autonomia. Guarda isso, tá? Autonomia. E o engraçado que o Paulo coloca isso, e a Milena ia para a escola de perua, porque eu tinha todo receio, eu preferia pagar do que ela ir para o transporte. Então, assim, era uma super proteção que realmente eu tinha. E é difícil, né? Porque quando você começa a trabalhar dessa forma, protegendo muito o filho, para você começar a soltar, é um processo. Realmente é um processo, mas é possível. É possível, porque as coisas foram acontecendo e hoje ela, lógico, graças a Deus, se tornou uma mulher, mãe, e tem levado aí a educação da filha dela, junto com o Flávio, de uma forma bem melhor do que eu fiz com ela. E é muito interessante porque não necessariamente aquilo que nós fomos educados, as coisas boas, eu acho que a gente tem que multiplicar. Mas aquilo que não agrega, a gente tem que tirar. A gente vê muito o pastor Samuel falando mesmo, né, do pai dele, de que não tinha aquela coisa, né, do eu te amo, de demonstrar o amor. E eu tive essa dificuldade. E não necessariamente o pastor Samuel fez isso com as suas filhas. Não, ele demonstrou muito amor, demonstra muito amor, muito carinho, ou seja, não necessariamente tudo aquilo que eu, né, vi como
algo que não é bom aos olhos do Senhor, né? Porque a gente aqui, a gente serve ao Senhor, a gente tem que mudar, né? Aquilo que não é bom, a gente tira do ladinho e modifica. É isso aí. Outro ponto que a gente segura muitos filhos, dependência emocional. A gente acaba criando a criança ali, sempre junto, sempre junto, sempre junto, e ela acaba criando uma dependência que vai chegando na adolescência, e essa dependência emocional também acaba gerando um isolamento social, porque o único contato que tem, a única relação de amizade que tem é com os pais, com o irmão, tal, isso, e acaba não tendo envolvimento com outras pessoas, que causa aí um isolamento social também, e também causa uma dificuldade de lidar com as frustrações. Porque quando a criança ela é exposta numa sociedade com outras crianças, ou adolescente, com outros jovens ali, obviamente vai passar por situações de decepção. Às vezes, decepção no relacionamento, né? O amiguinho que tinha uma expectativa e o amiguinho não correspondeu, e percebe que a criança ela tem que passar por alguns momentos de frustração para aprender a lidar com isso. Nós temos que deixar nossos filhos se frustrarem, às vezes bater a cabeça lá e dar errado, às vezes ir lá, quando adolescente jovem está ali com paquerinha e tal, e às vezes vai lá e se dá mal. Muitas vezes é necessário porque você cria uma resistência a situações de frustração. E nós sabemos que no nosso dia a dia, quer seja no trabalho, quer seja na escola, muitas vezes na igreja, muitas vezes nos relacionamentos interpessoais, assim, há frustrações. A questão é como nós lidamos com essas frustrações. Hoje eu tenho uma forma de lidar com as situações, por quê? Porque eu vivenciei um monte de coisa. Antigamente, por exemplo, eu lembro que logo no começo que comecei a trabalhar, eu fiquei devendo lá, acho que R$2.000 numa compra que eu fiz lá com os amigos, e os amigos foram embora, eu fiquei com a dívida, né? O que acontece? Foi muito ruim, eu lembro que eu ajoelhava para orar, eu chorava, Senhor, tal, né? Mas isso me ensinou muita coisa. Hoje, não quer dizer que eu não tenho mais dívidas, né? Eu posso ter dívidas, mas a minha relação em relação às pessoas, em relação às dívidas, são diferentes. Por quê? Eu tive uma vivência. Tem alguns comentários aqui, ó. A Júlia não gostava de perder nos jogos. Isso. Só que quando você quando acontece a perda ali, né? Quando o pai joga com o filho, geralmente o pai dá um molinho assim, sabe? Dá mole, deixa o filho ganhar um pouquinho. Se o Matheus estiver ouvindo, né? É isso que acontece, Matheus, quando a gente perde para os filhos. É quando o pai deixa a criança ganhar. Mas isso é bom que se tenha o inverso, sabe? Que a criança perca no jogo, porque começa a lidar com frustração. E isso porque é importante. Na vida a gente perde, né? O Lucas também era assim, viu, Edi? Ele ficava muito chateado quando perdia e tudo mais, e aí vem o ensinamento. A gente dizendo que isso vai acontecer, não é só no jogo, mas na vida. Tudo a gente mostra que na vida também vai acontecer, né? E é difícil se você lidar com essas situações, mas a gente precisa deixar eles passarem e o nosso papel é explicar. A Michelle tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. Oi, gente, paz. Como vocês lidam para equilibrar, protegendo os filhos contra as coisas como abuso infantil, sem acabar cruzando a linha e super protegendo os filhos? Então, já ouviu falar em liberdade assistida? Os nossos filhos, eles têm liberdade. A gente tem que criar eles com uma certa autonomia. Mas é uma autonomia assistida, tá? Não, eu não posso pegar meu filho, por exemplo, deixa ele ali à vontade na internet, deixa ele à vontade no WhatsApp, no Instagram e tal, sem fazer uma monitoria dele. Mesma coisa, eu vou deixar ele sair e tal, mas com quem ele vai sair? Quem são os pais? Quem é isso? Quem é aquilo? Isso, dependendo da situação, a resposta é não. É muito simples. Então, nós temos que cuidar dos nossos filhos, realmente tomar todo cuidado, porque o abuso infantil, hoje em dia, está muito mais alto. Mais comum, né, do que... É muito comum, sobretudo nos meios virtuais. Então, nossos filhos, eles têm que ser acompanhados. Tem que ser acompanhados de perto. Então, é liberdade assistida, tá? Nós damos liberdade porque o nosso filho tem que desenvolver essa autonomia.
mas é uma liberdade assistida, não tem como o pai tirar a mão e falar assim, pode ir lá, não. Com quem que você vai? Com as minhas amiguinhas, com meus amiguinhos. Vai. Ele é tão legal, seu amiguinho lá, sua amiguinha. Pai, abre o olho. Abre o olho. É liberdade assistida. Já viu aqueles pais que a criança vai, mas o pai vai seguindo com o carro? É vergonhoso isso, né? É nada. Pode ser para a criança. O pai não é, não. Se for preciso, se for necessário, é dessa forma. Visitar, né, casa de amigo. Qual casa? Quem são os pais? Isso a gente tem que ter bastante cuidado. E a gente sempre teve, né, que os cuidados tanto com um como com o outro. O Lucas, eles são diferentes, né? E o Lucas, ele é fica muito em casa, ele tem poucos amigos, mas assim, o Carlinhos, ele acompanha bastante essa questão de tecnologia, né? De WhatsApp, de acesso, ele acompanha a quantidade de horas, como ele manja bastante também, ele vê essas coisas, o que está acessando e tudo mais, mas assim, como o Carlinhos fala, né, é uma liberdade assistida, a gente não pode simplesmente deixar, né? Opa, pode ir, não, tudo bem, vai sim, não, tudo com muito equilíbrio, a gente precisa desse equilíbrio, porque a gente fala aqui de projetar o filho, mas com uma proteção equilibrada, não largar. Porque a gente precisa saber, eu acho que, e tem uma coisa muito importante aqui, que nós, como pais, nós precisamos conquistar dos nossos filhos, é a confiança. Isso é muito importante. A gente, e os filhos, eles vão crescendo, né, a gente vai ter essa aula na próxima semana com a pastora Miriam, que ela vai falar das fases, né, e a gente sabe que as crianças, elas têm as fases dela, e a fase de criança para a pré-adolescência, né? De criança para pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, muda-se, né? A criança muda todo jeito, e a gente precisa estar muito atento mesmo, acompanhar muito, porque nessas fases a gente precisa ter a confiança dos nossos filhos, a gente precisa saber o que está acontecendo com eles. Eu acho muito interessante, porque assim, a Milena era e é muito, ela fala tudo para mim, né? Comenta, pede conselho, mesmo hoje casada, pede conselho, quando era solteira, tudo ela pedia muito autorização, né? Mãe, posso isso? E eu vejo hoje com o Lucas, que ele é muito ligado ao pai, e ele conta, tira as dúvidas com o pai, questiona, e o Carlinhos vai lá, conversa, então ele busca captar mesmo essa questão da confiança, gente, é muito interessante, porque são fases, né, e eles passam por fases complicadas, e às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, que fase, aí o Carlinhos fica, calma, um pouquinho de calma, vamos lá, então a gente fica se ajudando, né, o pai e a mãe, a gente precisa se ajudar, né, na criação dos filhos, porque as fases são fases difíceis, mas eu não sei, Michele, se a gente respondeu, mas assim, a questão da amizade entre os pais é de extrema importância. Eu não tive isso com os meus pais, né, o pessoal mais antigo, eu não tive isso, essa amizade, mas eu tento buscar e ter isso com os meus filhos, porque isso é muito importante. Aí tem um comentário aqui, né, da Cida, né, que fala do filho, né, que a professora não faz as perguntas para ele e tal, e ele fica meio chateado, né, que ele por não ser chamado e tudo mais, e ela fala, né, que nem tudo é na hora que a gente quer. Isso é um ensinamento incrível para o filho. Nem tudo é na hora que você quer. A Edilane também comenta aqui, né, de uma sobrinha que está com 34 anos e não gosta de ouvir não. Porque tem todas essas questões que a gente citou aqui, ela tem questão de dificuldade de relacionamento, por causa da superproteção. Perceba, então, nós que temos filhos pequenos, guarda isso no teu coração. Nós temos que projetar nossos filhos, sabe? Criar eles para eles irem longe, sabe? Com todo cuidado, sendo um pai esperto, tá? Seja um pai de olho aberto,
mas vamos projetar nossos filhos. E sempre ouvir, escutem, porque os filhos, eles, independente da idade, eles falam, eles vão soltar alguma coisa, eles estão te dando sinais de que alguma coisa não está legal, e a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente trabalha, e quem trabalha, normalmente tem, né, tá lá e chega em casa, de repente está cansado e tudo mais. Os filhos, eles dão sinais da ausência. Ele vai comentar alguma coisa e a gente precisa se achegar bastante. É que eu tenho vários exemplos, eu trabalho e muito trabalho, muita coisa, e agora em home eu vejo os sinais do Lucas comentando algumas coisas. Nossa, mãe, mas seu trabalho é chato, né? Nossa, mãe, você já acabou? Já acabou aí o trabalho? Nossa, até essa hora. Então, são sinais dizendo assim, ó, nossa, quanto tempo que você está aí, você não fica comigo, ó, isso, ó, aquilo. Então, ele, de vez em quando, ele dá alguns sinais. Então, eu tenho buscado a ficar atento, e quando eu não estou, o Carlinhos comenta. Ele fala, ó, Sônia, isso, ó, o Lucas comentou isso, porque para a gente poder voltar, porque a nossa presença na educação dos nossos filhos é muito importante, a gente estar perto deles é muito importante. E mesmo a gente fazendo tudo isso, ainda pode acontecer, eles podem fazer coisas que a gente não ensinou e tudo mais, mas é aquela questão do livre-arbítrio. O que a gente tem que fazer aqui é ensinar no caminho que ele deve andar. É isso aí, gente. A gente vai mandar para vocês um link, tá? De um artigo de Augusto Cury, tá? É um médico psiquiatra, escritor, tal, que ele trata desse tema de superproteção, tá bom? Vamos mandar o artigo, a gente leu um artigo bem legalzinho assim, né? A gente pesquisou também quem era Augusto Cury, né? Que não dá para ficar postando as coisas, a gente sabe nem quem é a pessoa, né? Ele foi ateu, mas hoje ele já tem umas histórias diferentes aí com Deus, tal, então não é cristão, acho que não é cristão não, mas tá diferente já, tá? Edi, na realidade, para Edilane é mãe e pai, né? A Edi agora tem, uma nova fase para ela, né? De fazer os dois papéis, né? De mãe e pai. Mas aqui um conselho. Eu sei que o Cacá era um exemplo, né? Um paizão, né? Corujão, mas busque sempre trazer a memória, né? E a gente tem um Deus Pai maravilhoso, a memória daquilo que você deve ajudar a sua filha no papel do pai, e sempre pedir ajuda a uma figura de homem, né? Como o nosso pastor. Amém. É isso aí, gente. Se a gente continuar esse assunto aqui, a gente não acaba, a aula vai acabar, a gente não vai chegar no outro assunto. Já é 9h09, nós temos aí 20 minutos para encerrar a aula, e ela será encerrada no horário, tá? Fica tranquilo aí, tá? Não vamos estragar o compromisso de vocês, né? Segundo ponto que eu quero colocar aqui, só um minutinho, deixa eu só alterar aqui o slide. Eduque seu filho. Eduque seu filho. Nós falamos no início, né? Questão da autonomia do nosso filho, não superproteger e lançar nosso filho para algo muito longe, algo muito grande. Agora, eduque seu filho. E dentro de educar seu filho, nós temos alguns pontos, né? Mas eu queria já deixar algo importante para você guardar no teu coração. Quem educa o filho são os pais, tá? Anotei aqui e vou ler para vocês. Não são os avós, não é a escola, não é a igreja, e não é a TV nem a internet. Quem educa seu filho é você, tá? Mas parece óbvio isso, né? Mas muitas vezes essa tarefa ela é delegada. Mesmo, às vezes, involuntariamente, nós delegamos a tarefa de educar nossos filhos da forma adequada. Por exemplo, se a gente falar da área sexual, muito poucas vezes eu fui educado pelos meus pais, não, nem culpa deles, é por falta de conhecimento, falta talvez de um tato ali. Nada, nem pouco, nem. A parte sexual, por exemplo, quem tem que educar seus filhos são vocês, não é a internet,
não são os amigos da escola, tá? Se você não fizer esse papel, você está delegando automaticamente essa função para outra pessoa fazer. Percebe a importância disso? O importante, você tem que... a tarefa de educar em todos os aspectos é sua. Pai e mãe, tá? A avó é uma bênção, sabe? Para tirar a educação do filho. Vai estragar, gente. Vai estragar a criança. Não, vó é uma bênção. Muitas vezes cuida da criança num momento difícil ali, de trabalho e tudo mais, né? Mas quem tem que educar a criança são os pais. Eu lembro, eu levava o Lucas à minha mãe, né? E muitas vezes o Lucas aprontava durante o dia, né? Aí minha mãe chegava assim, o Lucas fez isso, fez aquilo, tal, assim. Mas ela contava na boa, assim, como uma informação, né? Não é papel dela educar. Então eu falei, não, tá bom, ele fez isso e aquilo. Então tá bom. Chegava em casa, aí tinha a educação, que partia de mim e partia da Sônia. Vem aqui, você fez isso, isso e isso. Você não vai fazer mais. A educação dos pais. Então, os avós, né, como diz a Ana aqui, as avós dos meus filhos só estragam. Estraga, porque o papel do avô é isso. O avô não tem responsabilidade nenhuma com a educação do filho. Milena, Flávio, entendam isso. Nós, avós, não temos obrigação nenhuma em educar. Nós só estragamos. Com o maior prazer. É isso mesmo. Porque os pais têm o papel da educação, tá? E em educação em vários aspectos. Eu vou colocar o primeiro aspecto aqui. Ensinar a amar a Deus e ao próximo. Sabe? Cabe a você, pai, ensinar o teu filho, como diz lá, ó, em Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Acaba aqui o versículo? Não, versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha a palavra de Deus em Deuteronômio dizendo assim, olha, você tem que ensinar os seus filhos. E o que diz ali no primeiro versículo, ó, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Esse é um primeiro ensinamento que dá para o seu filho. Ame ao Senhor Deus. Mas para ele ver, para ele amar o Senhor Deus, ele vai ver isso em você. Nós vamos falar isso mais para frente, tá? É o próximo tópico. Sabe? Ensine o teu filho sobre a palavra de Deus. Mostre para ele, ó, ame ao Senhor acima de tudo. Ame ao Senhor acima de tudo. Só que você tem que amar ao Senhor acima de tudo também, tá? Porque o principal ensinamento vamos aprender já aqui. Se tiver alguma pergunta, gente, pode falar, viu? Outro ensinamento que Jesus deu em cima disso, ó. Marcos 12:30. É praticamente a mesma coisa, né? Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Mas fica muito difícil, isso não está na Bíblia, tá? Isso é eu falando. Mas fica muito difícil ensiná-los se nós não fazemos. Aí nós vamos entrar no segundo tópico que eu coloquei aí do lado, ó. Ensinar sendo modelo. Essa parte é a parte talvez mais difícil do nosso curso, tá? É ensinar sendo modelo. Ser um bom exemplo para os nossos filhos não é uma tarefa fácil, mas essencial. Tal como o apóstolo Paulo, devemos ser imitadores de Cristo. Olha só, Paulo fala lá em 1 Coríntios 11:1, assim, ó. Ele está falando para a igreja, hein? Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava falando isso para os discípulos dele. Tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Só que ele tem uma autoridade tão grande para falar isso, porque ele realmente era um imitador de Cristo. Paulo tinha um perfil ali que ele tinha toda a tranquilidade em falar isso para os discípulos. Vocês têm que me seguir, têm que imitar-me. E os nossos filhos, eles fazem exatamente isso, ainda que você não mande. Ainda que você não vire para o seu filho e fale assim, ó, torne-se seu imitador e meu, assim como eu sou de Cristo. Por mais que você não fale isso para o seu filho vai fazer exatamente isso. Ele vai ser o seu imitador
de tudo aquilo que você faz. Isso, em palavras, em gestos, em atitudes. Só para você ter uma ideia, se você olhar eu e o Lucas andando, a Sônia mesmo fala, né? Se olhar eu e o Lucas andando no shopping, mão no bolso, pá, sabe aquele gingado normal de passeio de shopping? O Lucas é igualzinho eu. Eu ensinei ele a fazer isso, filho. Quando vai andar no shopping, põe a mão no bolso, faz cara de rico, começa a andar. Isso não é um ensinamento, é um ensinamento não verbal. A gente não fala um A, mas quando você olha, o filho está fazendo igual. E isso funciona no jeito. Prestem atenção no jeito do Lucas em relação a mim. O Lucas, ele é todinho. Por mais, se eu falar isso para ele, ele vai falar assim, ai, pai, não sou não. Pode falar que não é, mas vai agir igualzinho. Nossos filhos são nossos imitadores. E é muito interessante isso, né? Porque ele é imitador tanto para o lado bom, como para o exemplo ruim também. Porque muitas vezes o Lucas já fez coisas que ele dizia assim, eu falo, nossa, Lucas, não pode fazer isso. Aí ele falava assim para mim, ué, mas você faz? E eu ficava com aquela coisa, né? Cri, cri, cri. E aí você vai buscar na mente aquilo que você faz. Ou muitas vezes o Carlinhos me dizia, Sônia, não faz isso, porque o Lucas está olhando, o Lucas está vendo. Então, assim, os nossos filhos, por isso que eu disse, os nossos filhos dão sinais daquilo que a gente faz de bom e de ruim também. Tudo. De tudo. Então, eu sempre falo que a parte, o nervosismo, essa coisa, o Lucas pegou muito de mim, né? A Milena, a determinação, aquela coisa de que também. Então, quando de repente faz de alguma forma que eu fico assim, eu já fico, meu Deus, será que eu fiz assim? Será que eu estou fazendo assim? Será que eu... Então, eu fico olhando ali porque é um espelho que a gente tem dentro de casa, né? E a gente precisa corrigir os nossos filhos quando eles fazem, mesmo quando eles dizem para você, né? Ué, mas você faz? Eu já peço perdão e digo, ó, tá errado, se eu fiz, eu tô errada, me perdoe, não é assim, e ensino da forma correta. E peço para Deus o discernimento para não fazer errado. Agora, se fala para mim, meu tratamento é diferente. Mas você faz isso, beleza, eu faço um monte de outras coisas também, vamos fazer também? Você quer fazer o que eu faço? Vamos fazer tudo então, vamos lá? Pode ser? Os nossos filhos, então, presta atenção nisso, diante da dificuldade, quando aparece alguma situação meio crítica aí, como que você age? Dá um quiz aqui. Diante da dificuldade, você, 1, reclama. 2, muda seu humor. Ou 3, você ora. Você vai lá orar, buscar a Deus. Qual que é a sua reação diante da dificuldade? Percebe? A nossa atitude diante da dificuldade vai ser a atitude do nosso filho diante da dificuldade. Se eu estou acostumado a, quando acontece alguma coisa que eu não gosto, eu reclamar, de novo, ou então estou dirigindo, um exemplo bom, estou dirigindo, a pessoa fechou você, não sei o quê, vai procurar o que fazer, sabe? Esse tipo de postura. Sabe o que teu filho vai fazer quando ele começar a dirigir? Isso. Exatamente isso. Quando você muda de humor, por exemplo, acontece alguma coisa que você não gostou, você muda, fecha o rosto, você passa a responder mal às pessoas, você passa a tratar mal as pessoas, teu filho vai fazer igual. O teu filho o teu filho é um espelho de você. Agora, se você, quando passa por uma luta, passou por uma situação, a Sônia, por exemplo, esses dias estava meio doentinha, o Lucas e eu paramos junto dela ali assim, o que fazer? O Lucas viu a preocupação na minha cara, mas ele também viu, eu virando assim, pondo a mão na Sônia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cuida da minha esposa, sabe? E o Lucas orou também, estava orando junto ali. Isso é um aprendizado. Meu irmão, toda vez que você passar por alguma situação, alguma luta, ora na frente do teu filho, sem medo, põe a mão com autoridade e ora e repreende, sabe? Ali você vai estar criando no teu filho, sabe, uma educação que é uma educação que você não vai estar, não é formal, não é aquela educação que você vai lá, filho, é dessa forma que você age. Não, é daquele jeito. Quando você está ali com problema, você faz aquilo
a partir dali teu filho já sabe, olha, ele faz isso. Numa segunda situação, faça igual. Numa terceira situação, faça igual. Sabe o que vai acontecer quando tiver uma situação e você não estiver perto? O teu filho vai fazer isso. Ele vai assumir o papel. Olha lá, o Paulo colocando, quando eu não faço, o Mateus vai lá e faz. Isso. Percebe? A grande dificuldade, então, na educação é quando o pai fala para fazer uma coisa, mas não faz, ele próprio. Isso é muito ruim. Você fala uma coisa, você educa por um lado e deseduca por outro. Você está certíssimo, viu, Edilene, que ela está colocando ali que das vezes que ela foi mau exemplo, ela pediu perdão daquele comportamento, e é isso. O filho vai ver em nós a ação, né, a humildade, a atitude mesmo nossa, de que nós também erramos, mas a gente tem que saber pedir perdão e tudo mais. Às vezes aqui em casa o Carlinhos fala alguma coisa com o Lucas e ele não responde, ele fica quieto, e aí quando o Carlinhos sai, assim, eu fico, Lucas, você deveria ter pedido perdão, desculpa, aí eu vou ensinando ele de outras, sabe assim, fico conversando com ele. Ele fecha a cara, mas aí ele para depois, ele tem um jeitinho dele, né? Ele vai, para, raciocina. A gente já até percebe quando ele percebeu que ele está fazendo alguma coisa de errado, que ele já vem diferente, né? Pede perdão. E pede desculpa pra gente, pede perdão. Tá bom, gente? Então, exemplo. Ser exemplo. Terceiro ponto, ensinar a obediência. Nós temos primeiro que ensinar nossos filhos a obedecer aquilo que está na Bíblia. E para isso nós temos que mostrar para os nossos filhos a Bíblia, né? Começando com obediência aos pais, está na Bíblia, lá em Efésios 6. As autoridades, lá em 1 Pedro 2,13. Esse material eu já vou mandar para vocês, tá? Fica tranquilo. Respeitando e sendo humilde perante as pessoas. Lá em 1 Pedro 2,17 diz assim, ó. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Isso está na palavra de Deus. Isso aqui a gente tem que ensinar para os nossos filhos, que a obediência é algo ótimo. Obediência agrada a Deus. Que nós, muitas vezes, temos certas vontades, nós queremos algumas coisas, mas, acima de tudo, nós somos obedientes à palavra de Deus, obedientes ao que Deus quer que a gente faça. E isso tem que ficar muito claro para os nossos filhos. Ensinarmos sobre obediência. Mostrar para eles o que é obediência. E, em consequência disso, aliás, e como fruto disso também, falar sobre as consequências de muitas vezes, né, o próximo ponto ali, 4, muitas vezes, aquilo que nós fazemos tem consequências. Né? A gente tem, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, quando o filho desobedece ou quando o filho faz uma coisa, tem que ter alguma pena. Tem que ter alguma coisa acontecendo para ele entender que há uma perda quando há uma desobediência. Sabe? Tem pai que compreende, não, mas isso é uma fase, vai passar, é normal da fase dele. Meu irmão, você vai ouvir isso na palavra que a gente vai ter semana que vem com a pastora. Mas nós temos um momento que nós temos que corrigir nossos filhos. E mostrar para eles que há uma consequência para tudo aquilo que nós fazemos. Sabe? Não existe... às vezes, crianças são criadas sem limites. E os pais, às vezes, não querem... até por necessidade afetiva, os pais, sabe, não querer ofender os filhos, acabam os filhos crescendo sem barreiras, sem limites, sem consequências, e viram jovens, viram adultos que fazem coisas que não pensam no que vai acontecer depois. Então, ensine para os seus filhos a respeito de consequências. Aquilo que faz pode repercutir em alguma outra coisa. Você fez isso, por isso você não tem mais isso. Você fez isso, você, sei lá, ficou irritado e quebrou, sei lá, quebrou o videogame, jogou no chão o celular, ficou irritado, jogou no chão o celular. Muito bem. Não tem celular mais. Ou as birras, né? A gente vê muito as crianças com as birras, vai no mercado. Quantas crianças, a gente mesmo já passou por isso. E se joga, e a gente fica ali, passa vergonha. E aí, muitas vezes, ali na hora do nervosismo, fala que vai, chega em casa, vai apanhar, e chega em casa, esqueceu tudo, não fez nada. A criança vai fazer de novo. Vai fazer. E não, a gente tem que cumprir com aquilo que a gente prometeu, né? Falou ali. E tudo aquilo que a criança fizer de errado, ela tem que sentir que tem as consequências, sim.
O Lucas ficou aqui várias vezes sem assistir programas que ele amava. Não assistia, teve, acho que um jogo, acho que ficou 1 ano. Não jogou e ponto final, acabou. Era não. E não adiantava falar para Carlinhos, deixa. Não. Eu disse que era 1 ano, é 1 ano, acabou. Isso, eu já ia falar sobre isso no último ponto ali, no 3. Vai ficar para a próxima aula. Mas, enfim, ensinar valores e princípios cristãos. Tem coisa, gente, que não é nem só cristão, né? Valores e princípios humanos. Por exemplo, caráter, retidão, integridade, justiça. Esses são princípios cristãos, sim, porque você vai na Bíblia, você vai ter tudo isso muito claro, sabe? Ensinar caráter para o seu filho, como agir, como não agir, retidão, ser correto. São princípios que não se aplicam só à Bíblia. Isso aplica à vida. Profissionalmente, na escola, seu filho vai ter que ter caráter, vai ser reto, vai ter que ser íntegro, tem que ser justo em tudo que eles fazem. Percebe? E nós temos que ensinar isso para eles, e eu vou dizer para vocês, caráter, retidão, integridade e justiça são ensinamentos que você mostra na prática. Você mostra fazendo. A Michelle está colocando aqui uma pergunta que é bastante pertinente, né, que a gente tem vivido aí nesse tempo. Vocês chegam a conversar abertamente sobre ideologias antibíblicas que têm sido ensinadas até mesmo nas escolas. Exemplo, feminicídio, ideologia de gênero. Aqui, feminicídio está em alta, né, infelizmente, mas é feminismo, ideologia de gênero e etc. Sim, abertamente, claramente, ideologia de gênero, a gente fala com ele, a gente fala o que acontece. Enfim, hoje não tem mais como esconder isso, passar batido. Hoje, o feminismo, a gente tem dado exemplos para ele, mostrado na prática as coisas que têm acontecido, e mostrando na Bíblia, falando pela Bíblia, né? O que acontece, o que a Bíblia diz, por que não pode. E o pai tem que ser assim, viu? Mostra na Bíblia. Não é só falar assim, não, isso não pode porque Deus não gosta. Mas Deus não gosta por quê? Às vezes o pai nem sabe também onde está isso, né? Eu falo assim, mas o homossexualismo Deus não gosta, tal. Mas eu não vou na Bíblia mostrar para eles lá, aqui, isso. Mostra na Bíblia. Deus não se agrada disso. E tem consequências. Porque ele vai chegar na escola, vai chegar em algum local, vai falar, não, isso, a Bíblia foi escrita há muitos anos, isso aí é coisa cultural. Então, a cultura hoje é diferente, tal, a Bíblia, entendeu? Vai ter um monte de desconversa aí, né? Então, nós temos sim, viu, Michelle? A gente fala e tem que ser falado abertamente. E a gente precisa ficar muito atento ao que está passando na mídia, até para a gente poder trazer isso para os nossos filhos dentro de casa, né? Na medida que vai surgindo assuntos, conversar, dependendo da idade da criança, a gente tem que adaptar, mas a gente precisa cada vez mais ter essa disciplina em nós mesmos a educar os nossos filhos, inclusive com as coisas que estão acontecendo lá fora, principalmente, né, porque tem muita coisa acontecendo lá fora, e a gente, que hoje o Lucas tem 14 anos, né, ele normalmente, ele já pergunta, né, isso aqui, o que é? Não entendi e tal, não entendi bem isso aqui, e aí a gente explica, mas quando era menor, a gente já trazia os assuntos à tona, porque para a gente é muito importante que ele escute de nós e não lá de fora, entendeu? Porque assim, eu acredito que a gente vê tudo que está acontecendo e tem uma questão muito importante que a gente precisa mostrar para os nossos filhos, né? Que é o respeito, acho que a gente vai falar também, né? O respeito pelas pessoas, né? Independente das escolhas delas, eu posso não aceitar aquilo que ela está fazendo, mas eu preciso respeitar o ser humano. Então, isso é muito importante, respeitar o ser humano, não aquilo que ele age, o que ele segue, o que ele quer. Então, a gente precisa buscar entender algumas coisas, a gente busca entender também algumas coisas para poder passar para ele,
mas isso é um papel fundamental para os nossos filhos. E por isso que a gente fala, quem educa, quem ensina são os pais. E não, a gente não pode deixar isso para a internet ensinar, para o colega ensinar, para a escola ensinar, ou a igreja ensinar. Eu acho que na escola é o complemento daquilo que a gente, né, não passa, que são as coisas de escola mesmo, pertinente às matérias, a igreja, o reforço daquilo que a gente precisa ter ensinado a base em casa, né, os avós, né, a gente brincou aqui, mas os avós têm que ter o respeito pelo que os pais querem, eu acho que é isso, a gente também não tem que invadir, né, eu tomo bastante cuidado nesse sentido, às vezes eu falho um pouco, né, e aí a Milena, não, mãe, isso aqui eu não quero, e aí eu tenho que respeitar a vontade deles, porque afinal de contas, eles é que estão lá educando os filhos deles, né, então, sim, a gente fala desse tema também. É isso aí, gente. E o último item aqui, o 6, ensinar com presença. A presença dos pais é fundamental para a educação dos filhos. Também é importante estar e fazer-se presente na vida dos filhos em cada etapa da sua vida. Tem uma matéria que nós separamos aqui, depois vocês vão ler com calma lá, que é uma matéria do Instituto Brasileiro de Direito da Família, que fala um pouquinho disso aqui. A importância do pai e da mãe estarem presentes. Estar presente, não confunda, não é estar no mesmo ambiente. Muitas vezes a gente confunde o estar presente com, eu estou em casa todos os dias, eu estou em home office. Então, eu estou em casa, então eu sou um pai presente. E muitas vezes nós estamos em home office e ausentes da participação da vida do filho. Então, nós temos que participar de cada fase. Eu participei, vou falar para vocês, na vida do Lucas desde o início. O Lucas chorava no berço, eu levantava. Precisava, não sei o quê, eu ia. Ia dar vacina, estava do lado. Jogava bola, estou junto com ele. Nadando, estou junto. Eu fiquei triste porque eu não fui o primeiro a levar ele para o cinema. Quem levou foi a tia Rose, né, que cuidava dele. Então, eu não fui o primeiro a levar ele para o cinema, mas estar presente na vida do filho é o mesmo que você falar para o filho assim, filho, conta comigo. Ele te conhece, ele vai saber o que você faz, vai saber tudo que... Quantas vezes meu filho não foi no meu trabalho? Meu filho ele sempre gostou de ir no meu trabalho. Até pelas comidas, pelas compras que a gente comprava, as coisas que a gente comprava lá, mas pela presença. Porque ele ficava do meu lado ali, tal, uma mesa do lado ali e tal. Pai e mãe tem que estar do lado do filho, presente, ouvindo o filho. Às vezes o filho tem tanta coisa para falar com os pais, e às vezes os pais têm tão pouco tempo para ouvir o filho. Entendeu? Então, assim, ouça teu filho, gaste um tempo do lado do teu filho, gaste um tempo ouvindo o que ele tem para falar, gaste um tempo jogando videogame. Os pais aí, viu? Ainda que você seja muito ruim no videogame, gasta um tempo com teu filho, deixa ele ganhar ali. Mesmo que você seja bom também, deixa teu filho ganhar. Leva teu filho para pescar, leva teu filho para jogar bola, anda de bicicleta com ele, sabe? Deixa o celular de lado, anda de bicicleta do lado, rola. Muitas vezes, hoje ainda, o Lucas era pequenininho, a gente brincava, né? De ficar rolando ali e tal, um segurando o outro e tal, né? O Lucas era pequenininho, hoje o Lucas está do meu tamanho. Mas as brincadeiras não param. Quando a gente começa, a Sônia já fica, vamos parar com isso aí que alguém vai se machucar. Porque é isso mesmo. Contato físico, sabe? Rola, e tal, e briga-se e tal, e joga bola, e um fica desafiando o outro e tal. Pai, faça isso com teu filho. Mãe, faça isso com a tua filha. O pastor Samuel, os pais que não sabem o que fazer, busca ajuda com outras pessoas maduras, não deixa para mais tarde, exatamente isso, não perde tempo, teu filho precisa da presença, ensinar com presença. Presença, gente, é isso que acho que a gente precisa deixar muito, muito claro para nós, né, sempre tudo com muito equilíbrio. Porque senão a gente tem que tomar cuidado com a proteção. Eu estar presente, eu tenho que estar aqui, grudada, não pode deixar cair. Não, tem que ter o equilíbrio. A presença é muito importante. Os sinais que eles dão, que eles falam, é de extrema importância. É algo que eu tenho aprendido bastante, né? E
É que a gente tem tempo curto. É curto o tempo que a gente tem aqui. E a gente precisa aproveitar. Quando eu falo essa coisa de brincar e tudo mais, eu não tive eu não sabia brincar, né? Os meus filhos não teve isso comigo, de vamos brincar. Milena brincou de casinha com a Bel, brincou de casinha com outras pessoas, não comigo, porque eu nunca tive essa coisa de saber brincar, eu não sabia. Engraçado que hoje com a Alana eu brinco com ela. Mas eu vejo que a Milena, por isso que eu falo essa coisa de a gente precisa observar bastante aquilo que é bom, pegar para nós, e aquilo que não é bom a gente eliminar. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Não de um bom exemplo que eu fui, mas eu vejo na Milena o que ela não pegou de mim, né? Acho que todo mundo está entendendo. Então, eu não tinha essa coisa de brincar, de estar ali, de tá junto. Mas com a Alana, eu vejo a Milena, vai lá, brinca de casinha, panelinha, aquela coisinha. Ou seja, se ela poderia... Não, eu não sei brincar também, não, minha mãe nunca brincou comigo. É diferente, ela faz diferente. Então, a gente precisa ser diferente, a gente precisa entender aquilo que é bom, e a gente precisa fazer com bastante equilíbrio, porque a nossa maior preocupação é da superproteção mesmo dos pais, porque a gente cria uma criança não madura, uma criança mimada, uma criança que não vai saber lutar pelas coisas dela, por isso que a gente não pode dar tudo, né? Ah, mãe, eu quero esse tênis, mãe, eu quero isso aqui, mãe, isso daqui, mãe, eu quero. A mãe só dá. Às vezes, a ausência de trabalho só dá, isso atrapalha também. Então, eu acho que tem bastante coisa que a gente precisa ir aprendendo a cada dia. Acho que com os nossos filhos a gente aprende a cada dia. É isso aí, gente. Estejam presentes em todo momento. Se é uma coisa que eu posso recomendar, esteja junto do teu filho em todo momento, brinque com ele, aproveite cada segundo, cada minuto, sabe? Aproveite mesmo, aproveite para estar junto. Eu vi que o Reinaldo colocou aqui, né, que ele jogou o primeiro... Comecei ganhando do Lucas de 5-0 no futebol. Meu último jogo com ele foi 22-3 pro Lucas. É isso. Aproveite. A Michele, tá aqui aprendendo antes, certíssimo, Michele. Você não sabe como isso é valioso, a gente aprender antes mesmo da gente tê-los. É isso aí, gente. Aqui a gente está falando um monte de coisa que eu imagino que é chover no molhado. Eu imagino que vocês já fazem isso há muito tempo já. Quem é pai, né? Mas aqueles que não fazem ainda, aproveite. Maio, família, aproveite para fazer, tá bom? A gente tem mais um assunto, mas esse assunto que é disciplina e correção, a gente vai deixar para a terceira aula, tá? Porque a segunda aula, que é na semana que vem, nós teremos essa palestra com a professora, com a pastora lá, que é psicóloga, né? Uma pessoa muito legal. Então, a gente vai... Semana que vem, a gente vai só aproveitar. A gente nem vai ficar aproveitando aqui para aprender muita coisa, tá? Então... Vai ser legal, gente, porque ela vai falar das fases dos nossos filhos, né? Desde criança. Ela falou umas coisas que eu nem sabia. Não vou dar spoiler aqui, mas ela falou umas coisas lá, eu não sabia, com criança de 2 anos, mas assim, é muito, muito interessante. Então, convidem mais pessoas para poder participar, que vai ser uma aula, ela ia gravar um vídeo para a gente, e aí a gente, conversando com ela, né, falamos para ela que a gente podia gravar com as dúvidas, ou se ela tivesse a agenda, ela pudesse dar aula para a gente. E ela ficou super feliz, porque ela acha que a aula é melhor, porque aí se a gente tiver perguntas, tiver dúvida, ela já vai esclarecendo, e ela trabalha nessa área também, então vai nos ajudar bastante, porque ela vai falar das fases dos nossos filhos, né, das crianças, adolescentes, adulto, e o nosso papel nisso tudo. Então vai ser muito legal. É um tema, filhos é um tema gostoso, né, acho que bem legal. É isso aí, gente. Então, semana que vem, nós temos essa aula aí, tá? Nós ficamos devendo no finalzinho da nossa aula aqui, mas a gente projeta para a terceira aula, tá?
E logo, logo a gente vai fazer um trabalhinho para vocês também, né? Acho que semana que vem não, é um trabalho facinho. Talvez na terceira aula a gente já traga esse trabalhinho também para valer nota para vocês aí, tá? Que somos professores daqueles, sabe, aqueles professores com coração muito bom. Somos nós. Carlinhos. Pode falar, Paulo. Você acha que demora muito aí esse outro tópico aí? Não, vamos deixar para a próxima. Vamos deixar para a próxima que... Isso, vamos, porque aí... Um gostinho de quero mais. Isso, a gente continua na próxima, vai ser bem legal. Beleza. Você tira então a sua apresentação aí da... Tiro agora. Porque a gente precisa tirar uma selfie. Aí. Opa! Hora de fazer uma selfie, então. É muito boa, né? Essa primeira aula aí. Parabéns. O casal aí, eu sabia que ia ser muito show, né? Tem muita coisa para aprender, eu tenho muita coisa para aprender. Até o pastor Samuel e a Amélia têm muita coisa para aprender. Todos nós constantemente estamos aprendendo, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Como o Carlinhos falou, ele vai postar lá alguns materiais lá no Classroom. Carlinhos, você consegue postar lá, né? Consigo, com certeza. Tá, então beleza. Inclusive os slides também, se você quiser postar lá, a gente está fazendo isso, tá? Beleza, depois você explica o caminho direitinho, a gente leva, põe tudo lá. Tá, eu mando o zap para você aí, te explicando direitinho. Positivo. Bom, pessoal, vocês podem abrir as suas câmeras aí, por favor. Quem quiser, obviamente, né? Aqui é uma democracia. Não vamos forçar ninguém, não. É que o pastor que pediu para a gente tirar foto aí, para a gente ir vendo aí como é que estão as coisas. Ok? Sim, sim, sim. Bom, quem não abriu... Estava aí também, mas acho que teve que sair porque ela tá com a bebezinha novinha, mas pelo menos já viu toda a aula. Não, beleza. Vai ser ótimo. Como eu disse, só repetindo, para quem entrou um pouquinho depois, essas aulas elas ficam gravadas, mas não só no listado, tá? Não no público. Quem precisar, em algum momento em que você não possa entrar, você pode solicitar para a gente que a gente libera para você, tá bom? Porque a intenção é que você participe, ok? Para quem está fazendo o curso Fundamentos Bíblicos, quarta-feira tem nossa aula, ok? Conhecendo as Escrituras. E amanhã tem a nossa sala de oração. Vamos lá, vamos orar, vamos invadir os céus lá com as nossas orações. Tá bom? Que Deus abençoe você. Vou escolher uma pessoa aqui para estar orando. Antes vamos todo mundo sorrir aí para a gente fazer a selfie. Beleza? Amém? Os que abriram suas câmeras, vai lá. 1, 2, 3. Prontinho. E aí, Edilaine, você pode orar por nós, querida? Encerrando? Cadê a Edilaine? Cadê a Edilaine? Eu acho que ela saiu. Eu acho que ela não me ouviu. Sônia, você ora então, querida? Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero te louvar, Senhor, e te agradecer, Deus, por esse dia, por esse momento, por essa aula maravilhosa, por esses ensinamentos, ó Deus, que o Senhor nos ensinou e o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Aleluia. Senhor, que o Senhor venha ajudar-nos, Pai. Sabe, Deus, a educarmos os nossos filhos, a lançarmos, Pai, como flechas, ó Deus. Mas, Deus, precisamos da base que é o Senhor, Pai. Por isso, Deus, ensina-nos, ó Deus, a ensinar os nossos filhos ao caminho que eles devem andar, ó Pai. Sabe, Deus, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada família aqui representada. Eu te agradeço, Deus, pela vida deles, ó Pai. E tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos trouxe, que venha à luz, sabe, papai, das nossas famílias, Pai, para que a gente possa ajudar essa nova geração, Pai, a sermos filhos do Senhor, Pai, e serem, Deus, a diferença nesse mundo, Paizinho amado. Amém. Muito obrigada, Deus, por essa aula, e que o Senhor continue, Deus, abençoando a nossa comunidade, a vida dos nossos pastores, a nossa escola, a vida do Paulo, Senhor, sabe, Deus, e abençoe, Pai,
a vida de cada um de nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus, é que te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, amados. Amém. Glória a Deus. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Oi.